Oi, gente, voltamos com o nosso quarto bloco, tá? Então, aqui na telinha, a gente estava começando a estudar as guias do Excel, tá? No bloco passado. Introduzi o que era o Excel, a estrutura do Excel, falamos sobre os dados do Excel, né, os tipos de dados, e aí, em seguida, a gente foi estudar, começou a estudar os menus do Excel, perfeito? Aí, o que é que a gente tem que saber aqui? Olha só, aqui eu disse a vocês, acabei o bloco passado dizendo a vocês que fonte, alinhamento e número eram 3 menus distintos, mas que iam chamar a mesma caixa de diálogo, não é assim? E o nome da caixa de diálogo era formatar a célula, cada um com sua respectiva guia ativada. Então, quando eu clicasse em fonte, chamava a caixa de diálogo formatar a célula com a guia fonte ativada. Quando eu clicar em alinhamento, chama a caixa de diálogo formatar a célula com a guia alinhamento ativada. E quando eu clicar em número, chama a mesma caixa de diálogo formatar a célula com a guia número ativada. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos ter o que faz cada um, né? Número vai permitir que você aqui configure ou formate o tipo do seu dado. Então, aqui você vai dizer se quer, por exemplo, duas caixas duas casas decimais para o seu número, a hora no formato dia-dia, mês-mês, ano-ano, ou então no formato dia-dia, mês-mês. Então, aqui você vai dizer como é que quer a moeda e por aí vai, tá? O alinhamento é exatamente aquela mesma ideia do Word, de alinhamento do Word. Só que lá no Word você alinhava em relação ao texto, né? E aqui você alinha em relação à célula, perfeito? Então, lembrar disso, tá? Então, aqui nós temos os alinhamentos, só que agora em relação à célula, perfeito? Aí nós vamos ter a história do mesclar. Vou sair aqui, vou digitar aqui 2 textozinhos, para a gente fazer aquela comparação com o Word. Então, aqui, se eu pedir para mesclar, veja que ele vai misturar também, transformar as duas em uma. Só que ele só mantém por padrão o texto da célula superior à esquerda, tá? Então, lembra dessa diferença. Lá no Word, ele mantinha o texto. Estão lembrados? Aqui não. Aqui ele vai comer o texto, vai manter só o da primeira célula superior à esquerda. Se liga disso, tá certo? Até aqui tudo bem? O que mais que você tem que se lembrar aqui? Ainda tem que se lembrar, tá? Que aqui nós vamos ter, e aí não pode deixar fugir de jeito nenhum, aqui nós vamos ter a ideia ainda na célula. Deixa eu marcar já essa aqui. Deixa eu desfazer. E vou marcar que essa aqui. Lembra que essa tinha um texto bem grandão? Pois bem, eu vou lá em alinhamento e agora eu vou pedir para quebrar o texto automaticamente. Aí veja que ele quebra, ó, de forma a caber na largura daquela coluna, perfeito? Vou desfazer. Posso também fazer com que ele reduza para caber. Aí ele vai reduzir o texto da célula até caber ali naquela largura de coluna. Perfeito? Ainda vamos ter reduz o texto, vírgula, reduz o tamanho da fonte, né? Claro, tá? Aí, aqui ainda em alinhamento, a gente pode dar, ó, uma rotação no texto, uma orientação. Ó, vou botar aqui um ângulo. Aí ele vai e sobe. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos ter a guia fonte, que é similar ao do Word. Só que no Word a gente tem um monte de efeito, lembra? Versalete, taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, não era? Pronto, aqui só existem 3. Sobrescrito, subscrito e taxado, tá? Lembra disso. Já caiu em prova perguntando de efeitos que não tinha no Excel. Então, cuidado, tá? Lembrar que aqui só tem esses 3, taxado, sobrescrito e subscrito. Perfeito? Borda, para colocar a borda nas células. Preenchimento é o sombreamento e a proteção é para você bloquear ou travar células. Qual é a ideia de bloquear ou travar? Aqui em bloquear ou travar, você vai ver o conteúdo, você só não pode alterar, tá joia? E o ocultar já está dizendo tudo, né? Oculta aquele conjunto de células ou a célula selecionada. O que é que você tem que saber? Bloquear ou travar e ocultar só funcionam se a planilha estiver protegida, tá? Onde é que protege, Manu? Aí a gente vai aprender já já. Mas lembre-se que só vão funcionar se a planilha estiver protegida. Não esqueça disso, tá certo? Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí a gente vai ter ainda aqui a guia, ou melhor, a área estilo. Lembrando que aqui em estilo, no Excel, tem a história da formatação condicional. Mas eu só vou explicar a formatação condicional depois, quando a gente já tiver feito algumas tabelazinhas aqui, tá certo? Então, aguarde e confia.
Aí aqui a gente pode inserir linhas, colunas ou células na planilha e pode inserir planilha na pasta de trabalho. Depois nós temos a opção excluir, onde a gente pode excluir linhas da planilha, colunas da planilha ou células da planilha. Ou ainda excluir planilhas da pasta de trabalho. Perfeito? Perguntinha clássica de prova. A planilha excluída, ela vai para a lixeira? O que é que você acha? Planilha excluída vai para a lixeira? Não. Lembre-se que o que vai para a lixeira é o arquivo. E o arquivo aqui é a pasta de trabalho. Então, a planilha é como se fosse um pedaço do texto. Se eu apagar um pedaço do texto no Word, vai para a lixeira? Não. Entenderam a ideia? Mesmíssimo raciocínio. Tranquilo? Depois a gente vai ter aqui o formatar, onde a gente pode alterar a altura da linha, largura da coluna, ocultar a linha, ocultar a coluna, reexibir, ocultar a planilha, reexibir, tá? E aqui é o primeiro lugar no qual você pode também, ó, proteger a planilha. Depois vai ter outros locais, tá certo? Mas o primeiro já é esse. Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí a gente vai ter ainda aqui a opção da autossoma, que eu volto depois para mostrar para vocês, tá? Agora não, eu volto depois, perfeito? Aí a gente vai ter ainda a opção de preenchimento. O que é que você tem que saber? Aqui em preencher, você tem dois tipos de preenchimento no Excel. O preenchimento em direções e o preenchimento de sequências, tá? Então, preenchimento em direções é para baixo, para cima, para a direita e para a esquerda. E o preenchimento de sequência são as séries, que eu vou explicar já já, tá? Eu poderia mostrar pelo menu, mas nunca caiu em prova. Só cai pelo bizu, que é o que eu vou explicar agora. Vou pegar uma planilhazinha limpa. Vou ampliar aqui a visualização para ficar melhor para você. E olha só, quando a gente se posiciona numa célula, não fica esse retângulo aí ao redor, não fica? Pois bem, aqui no cantinho não tem esse quadrado? Pois bem, esse quadrado é a chamada alça de preenchimento, tá? E qual é a ideia dessa alça de preenchimento? Se eu digitar aqui 8 e arrastar, aí ele vai, ó, repetir 8, 8, 8, 8, 8, 8. Isso é preencher em direções para baixo. Aí, se eu pegar e puxar para a direita, preencher em direções para a direita. Para cima, preencher em direções para cima. Para baixo, ou para, melhor, desculpa, para a esquerda, preencher em direções para a esquerda. Então, moral da história, preencher em direções é repetir o conteúdo da célula para baixo, para cima, para a direita ou para a esquerda. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí a gente vai ter, vou apagar aqui, tá? As séries ou sequências. No Excel, a gente tem 4 tipos de série. A PA, os dias da semana, os meses do ano e as datas, tá? O que é PA? PA é a progressão aritmétrica, ou seja, é a sequência que varia a uma razão constante. Lembra dessa história? Pois bem, se eu digitar aqui 8 e arrastar, vai fazer o quê que a gente acabou de aprender? Repetir, né? Pois bem, se eu quiser a PA, eu tenho que digitar pelo menos 2 elementos da sequência. Pelo menos 2. Aí eu arrasto, agora seleciono e arrasto. Aí agora sim ele vai saber. 11 menos 8, 3. Então a razão é 3. 11 mais 3, 14, mais 3, 17, mais 3, 20 e por aí vai. Entenderam a ideia? Então aqui agora você vai ter a sua progressão aritmétrica. Veja que agora a razão varia, ou melhor, a sequência varia a uma razão constante. Perfeito? Joia? Aí nós vamos ter os dias da semana. Por exemplo, se eu digitar aqui T de terça, quando eu arrastar, ele já sabe que agora é a sequência dos dias da semana. E veja que quando acaba, ele recomeça. Perfeito? Se eu digitar aqui e der 2 cliques na alça de preenchimento, vai preencher na quantidade de linhas preenchidas na coluna anterior. Isso vale para qualquer preenchimento, tá? Então, quando eu der 2 cliques, ele já preencheu na quantidade de linhas preenchidas na coluna anterior. Perfeito? Agora, e se não tiver nada na coluna anterior? Aí você morre de dar 2 cliques e ele não vai fazer nada, porque ele disse que vai preencher na quantidade de linhas preenchidas na coluna anterior. Perfeito?
Parece brincadeira quando eu falo essas coisas, mas não é. Por quê? Porque isso é o tipo de dúvida que aparece na hora da prova. Na hora da prova pergunta isso, aí você diz, eu não sei, nunca fiz, será que faz, né? Então se liga aqui, tá? Faz não, só faz na quantidade de linhas preenchidas na coluna anterior. Os meses do ano, se eu chegar aqui e digitar, por exemplo, mar de março, quando eu arrastar, ele já vai saber que agora é a sequência dos meses do ano. E veja que quando acaba, ele recomeça, tá? Datas, 27/12/2014, vamos supor. Quando eu arrastar agora, veja que ele vai primeiro incrementar o dia, depois o mês, se necessário, o ano. Perceberam isso? Joia? Agora, se eu digitar aqui 2014 e arrastar, você acha que vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Repetir. Eu falei em sequência de ano? Não. Então, aqui 2014 para ele é um número como outro qualquer. É como se fosse o 8 que você digitou agora há pouco, que nós digitamos agora há pouco. Entenderam a ideia? Então, aqui é uma sequência como outra, um número como outro qualquer. Agora, se eu puser 2014 e 2015, marcar os dois e arrastar, aí ele vai, fazer a sequência. Agora, para ele, isso não é uma sequência de ano. Para ele, isso é uma PA de incremento 1. Perfeito? Então, se liga disso. Posso passar? Outra coisa, isso por padrão, tá, gente? Porque depois você pode mudar. Por exemplo, aqui eu poderia clicar nessa caixinha e dizer que eu queria repetir. Pode, tá? Mas o que cai na prova é o padrão. Perfeito? Aí, aqui, você ainda vai ter a lembrar que se eu quiser os dias da semana por extenso, o separador é com hífen. Segunda-feira. Aí agora ele sabe que é a sequência da semana, tá? Agora, se eu digitar, por exemplo, só segunda, aí para ele são uma palavra como outra qualquer. Ele vai só repetir, ok? Tranquilo? Lembrar que para qualquer preenchimento, para baixo e para a direita, incrementa. Para cima e para a esquerda, decrementa. Perfeito? Isso vale para qualquer preenchimento. Posso passar? Tá bem tranquilo isso? De verdade, verdadeira, verdadeiríssima? Beleza? Aí a gente vai ter ainda aqui a possibilidade de limpar o conteúdo das células. Posso limpar tudo, eu posso limpar só o formato, eu posso limpar só o conteúdo. Eu vou poder aqui classificar e filtrar, tá? Classificar similar à tabela do Word, lembra que a gente viu? E filtrar é para quando você tem muitos dados. Por exemplo, suponhamos que você tem lá uma folha de pagamento. Aí você quer saber só os funcionários que se chamam João. Aí você pode pedir para ele mostrar só quem se chama João. E aí depois, tá? Ele vai esconder as outras. Agora ele não apaga não, ele só oculta, tá? Quando você tirar o filtro, ele volta a exibir normal. Outra coisa é você saber que tem o filtro avançado. Aí é quando você quer saber os funcionários que se chamam João, têm 2 filhos e ganham salário mínimo, né? Aí agora o que é que vai acontecer? Agora você vai ter, neste caso específico, um filtro avançado, perfeito? Lembrando e insistindo que não apaga, só oculta, como o próprio nome está dizendo, ok? Aí depois nós temos aqui o localizar e selecionar, similar ao do Word. Depois nós vamos aqui para a guia inserir. Aqui é muito parecido com o Word. Por quê? Porque o que tem de diferente é do Excel avançado, não cai para vocês, tá? Então, essa parte inicial de tabela não cai para vocês, geralmente. É parte de Excel avançado. As imagens iguais às do Word, inclusive com Smart Art também, ó. Esse Smart Art vocês já devem ter notado que eu insisto nele, né? Porque ele tem caído bem em prova, perfeito? Depois nós vamos ter os gráficos. Então, aqui nos gráficos, nós temos, inclusive, uma facilitação. No 2003, você tinha, quando clicava, chamava o assistente para inserir gráfico. E no assistente para inserir gráfico, você tinha 4 passos para fazer a inserção de um gráfico. Aqui ficou muito mais simples. Você seleciona os dados e simplesmente solicita a inserção do gráfico. Bem mais simples, tá? Isso também já foi assunto de prova.
Aí nós vamos ter mini gráfico não costuma cair, segmentação de dados não costuma cair, hiperlink igual do Word, caixa de texto igual do Word, cabeçalho e rodapé igual do Word, assinatura, linha de assinatura igual do Word, símbolo igual do Word, tá? Em layout de página, também não vou ter muito a acrescentar, não. Muito parecido com o do Word. Aqui a gente vai ter os temas, em seguida a configuração de página. Lembrando que aqui na configuração de página tem 2 detalhes. Primeiro, lembra que no Word a gente tinha a quebra de página, a quebra de seção e a quebra de coluna? Estão lembrados? Aqui no Excel só existe a quebra de página. Então, cuidado. Se ele perguntar pela quebra de coluna, não sei o que, no Excel, é pegadinha, não existe. No Excel a gente só tem a quebra de página, perfeito? Aí a gente vai ter ainda impressão de título. O que é isso? Às vezes a planilha é grande, cabe em mais de uma folha. Aí você ocupa mais de uma folha de papel físico quando impressa, tá entendendo? Aí, às vezes você imprime e é podre, né? Você voltar para a primeira página para ver o que é aquele conteúdo daquela coluna. Não acontece às vezes? Então, se você pedir aí para imprimir os títulos, cada vez que você for lá, que mudar de folha, ele repete os títulos, tá entendendo? Que é bem interessante, claro, né? Aí você vai ter a ideia do organizar similar ao do Word. Aí vamos para a guia de fórmulas. E aqui a gente começa a trabalhar com uma coisa muito importante da tua prova de Excel, que é a parte de fórmulas, funções e referências, tá? Importantíssimo aqui no seu Excel, tá? E aí nós não vamos trabalhar pela guia, porque a guia não costuma cair em prova, costuma cair na prática, que é o que eu vou começar a explicar agora. Então vamos para uma planilhazinha limpa, vou aumentar a visualização e vamos começar trabalhando com o seguinte conceito. Toda fórmula, função ou referência obrigatoriamente começa com sinal de igual. Primeira coisa que você tem que saber, tá? A digitação dela pode começar com arroba. Deixa eu achar o arroba, achei. Arroba mais ou menos, tá? A digitação. Isso é uma macro. Quando eu começo qualquer coisa com a arroba, ele já sabe que quando apertar Enter, ele vai botar o igual sozinho. Se começar com sinal de mais, ele sabe que quando apertar Enter, vai botar o igual e o que vem depois dali é positivo. Se começar com menos, ele sabe que quando apertar Enter, ele vai colocar o sinal de igual e o resultado depois dali é negativo. Perfeito? Então, moral da história, a gente sempre vai ter toda fórmula, função ou referência começando com sinal de igual. Obrigatoriamente. Agora, a digitação pode começar com arroba mais ou menos. Cuidado com esse português aí da prova, tá certo? Então, repetindo, toda fórmula, função ou referência obrigatoriamente começa com sinal de igual. Agora, a digitação pode começar com arroba mais ou menos. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter ainda o que seria essa fórmula. A fórmula é a expressão matemática que você aprendeu no segundo grau. No segundo grau, você colocava lá, igual a x mais y mais z, no primeiro grau, né? Então, o que é que significava isso? Que você ia somar o conteúdo de x com o conteúdo de y com o conteúdo de z. Não é essa a ideia? Pronto. Aqui você vai botar igual a 1 mais a 5 mais a 8. Isso vai dar a 14? Não, né? Então, aqui você está dizendo que vai somar o conteúdo de A1 com o conteúdo de A5 com o conteúdo de A8. A ideia não é essa? Até aqui tudo bem? Pois bem, exatamente essa é a ideia, perfeito? Só que aqui o que é que vai acontecer? Olha só, na matemática a gente tem os operadores, né? Aqui também. O acento circunflexo, operador de exponenciação. A barra, divisão. O asterisco, multiplicação. A soma e a subtração. Perfeito? Na matemática, se você tivesse uma exponenciação e uma multiplicação, fazia primeiro o quê? A exponenciação, né? Aqui também. Na matemática, se você tivesse uma multiplicação e uma soma, fazia primeiro o quê? A multiplicação, né? Aqui também. Então, aqui, você vai ter a mesma prioridade da matemática. Primeiro faz a exponenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Indiscutivelmente. Perfeito? Como é que isso vai cair em prova? Imagine que aqui eu tenho os valores
2, 4, 3. Aí ele vai colocar. Numa célula tem C3 mais C2, C1. Tá mais não, tá vezes C2, C1. Mais C3 vezes C2, C1. Perfeito? Aí ele vai perguntar quanto é que dá isso. Aí você vai substituir, né? Então, aqui vai ter igual a 3 vezes 4, 2, mais 3, 4, 2. Não é isso? Aí agora faz primeiro o quê? A exponenciação, né? Que a gente lê 4 elevado a 2. Não é assim? Então vai ficar 3. Opa! Um minutinho só. 3 vezes 4 elevado a 2, 16. Não é isso? Mais 3 vezes 4 dividido por 2. Perfeito? Aí agora faz primeiro o quê? Multiplicação ou divisão, porque ambos têm a mesma prioridade, né? Mas a matemática diz que a gente deve resolver da esquerda para a direita. Então, aqui o que é que a gente faz? 3 vezes 16, 48. Mais 3 vezes 4, 12. Dividido por 2. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Aí agora faz primeiro o quê? A divisão, não é? Então, agora igual a 48 mais 6, que vai dar 54. Entenderam a ideia? É isso que vai cair na sua prova. E cai muito. Aí você pode perguntar para mim, mas Manu, eu achei tão simples. Por que cai isso em prova? Por um motivo muito simples. Quem não está estudando, primeiro, já não sabe o que é esse circunflexo. Então, quando pega uma expressão dessa em prova, aí vai olhar e vai dizer, moço, chamando o fiscal, moço, olha, tem aqui um circunflexo na minha expressão, né? Pois pronto. E outra, lembre-se que quem não está estudando, não lembra dessa história de quem faz primeiro e quem faz depois, não. A gente lembra disso porque a gente está estudando. Mas é a mesma coisa do português. Vocês são da área de direito, da área de humanas. Então, vocês sabem mais de português, claro, né? Então, usa no dia a dia, é ferramenta, né, primordial aí de trabalho para você, um português eloquente, né? Mas bem, então vocês sabem que mesmo falando bem o português né, e tendo aí uma boa fluência da língua, você sabe que você não fica pensando, agora eu vou usar um artigo indefinido. Opa, agora eu estou usando um numeral. Você lembra? Claro que não lembra. Aí quando é que você passa a lembrar disso? Quando você começa a estudar. Aí você vai lembrar que existe o numeral, a preposição, o advérbio, por aí vai. Não é assim? Mesma coisa aqui. Quem não está estudando não lembra mais não, meu filho. Quem faz primeiro, se é a soma, se é a subtração, está entendendo? Então, é uma questão aparentemente simples, mas que muita gente, principalmente da área de humanas, cai. Por quê? Porque são pessoas que no dia a dia não costumam ficar fazendo cálculo. Então, esquece, natural que esqueça. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Outra coisa importante aqui. Lembrar que na matemática, se eu quisesse alterar a prioridade dos operadores, eu usava parênteses, colchete ou chave. Tá lembrado? Pronto. Aqui também. Só que aqui só tem o parêntese. Agora pode ter parênteses dentro de parênteses. Aí você resolve primeiro o mais interno e depois vai explodindo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, veja que aqui em cima, quando eu tirar o espaço que eu tinha dado, que eu tirei um espaço para ele entender como texto e você poder visualizar. Quando eu apertar Enter agora, ele vai calcular e vai dar exatamente 54, que foi o resultado que a gente encontrou realizando o cálculo passo a passo. Até aqui tudo bem? Então, vamos fazer uma planilhazinha comigo? Quando clicar aqui, ele vai criar outra planilha automaticamente nessa pasta de trabalho, vai inserir, tá? Então, agora vamos ter aqui uma planilhazinha. Nome, salário base, comissão e o salário final. Como eu sou muito criativa para nome,
424. Então, isso aqui vai ser uma loja, tá? Na minha loja, meus funcionários todos têm um salário base e um salário mínimo. Então, tá todo mundo aqui com salário mínimo. Digitei para um, arrasto para o resto, né? Vou ficar fazendo um por um. E rola uma comissão. Perfeito? Agora, como é o salário final? Na minha loja, o salário final é o salário base mais a comissão. Só que a comissão, na minha loja, não é calculada em cima do que você vendeu. É calculada em cima do seu salário. Então, se você vender X, aí tem tantos por cento de comissão em cima do seu salário. Se você vender Y, tem tantos por cento de comissão em cima do seu salário. Entenderam a ideia? Então, na minha loja, a comissão é em cima do seu salário. Não esqueça disso. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, como faria essa fórmula? Igual, porque toda fórmula função referência começa com sinal de igual. Em seguida, nós vamos ter B2. Por que B2? Porque aqui a gente não usa valores, a gente usa o endereço. E por quê? Porque quando mudar num canto, já vai mudar automaticamente em todos os locais. Eu não preciso ficar atualizando um por um, tá? Mais B2 vezes C2, concordam? Por quê? Porque aí eu tenho o salário base, que é B2, mais a comissão. Onde a comissão vai ser exatamente B2 vezes C2. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, olha só, o que é que vai acontecer? Aqui, a perguntinha clássica para essa questão, mesmo que eu tá vendo a pergunta, ele vai dizer, precisa de parênteses nessa fórmula? Precisa do parênteses? Não, não precisa, tá? Pode botar, mas vai ser opcional. Lembra disso. E por que, Manu, opcional? Porque a prioridade não já é da multiplicação? Então, mesmo que você não ponha um parênteses, ele já vai primeiro multiplicar, depois somar. Entendeu a ideia? Então, mesmo que você não ponha um parênteses, ele primeiro multiplica, depois soma. Então, o parênteses não vai ser obrigatório. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, observe que quando eu clicar, ele calculou, né? Mas quando eu me posiciono aqui, ó, o conteúdo aparece na barra de fórmulas. Isso é outra coisa que cai em prova, tá? Saber que na célula aparece sempre o resultado do conteúdo. E o conteúdo aparece na barra de fórmulas. Eu queria digitar, anotar isso. Vamos anotar? Anota aí. Na célula... Não, vamos por partes. Põe logo. Na barra de fórmulas, aparece o conteúdo da célula. E na célula, aparece o resultado do conteúdo. Até aqui tudo bem? Posso passar? Tranquilo isso? Aí veja que, quando eu achei aqui, não vou fazer um por um, né? Eu vou só arrastar. Aí veja que aqui ele já botou. B2 e C2 era aqui, né? Aí no outro vai ficar B3 e C3, B4 e C4, B5 e C5, B6 e C6. Aí você diz, claro, tá na linha 6, na linha 5, não tem nada a ver, tá? Isso aqui é a chamada referência relativa, que é a referência padrão do Excel, e que diz que os endereços das células usados nas fórmulas e nas funções vão ser automaticamente atualizados quando arrastados, perfeito? Só que as referências, que são 3, a absoluta, a relativa e a mista, a gente vai estudar na aula que vem. Que aula que vem? A gente vai ter uma aulinha a mais, tá certo? Onde a gente fecha Excel, dá uma olhada no BR Office, que também é importante para vocês, faz a comparação do Office com o BR Office e uma listinha rápida de exercícios para a gente arrematar o nosso curso, tá bom? Tranquilo? Então, muito obrigada pela sua audiência. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho, gente.